Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira videoaula sobre as bases da nossa fé enquanto Igreja Irmãos Menonitas. Nós falaremos através de vídeos curtos sobre as nossas doutrinas, falaremos sobre ceia e batismo, as nossas ordenanças, falaremos sobre membresia também, sobre a Igreja enquanto instituição e organismo vivo de Cristo. Mas antes da gente falar sobre essas temáticas, eu gostaria de dar uma breve pincelada, resumida, na história da Igreja. Eu penso que seja importante nós nos situarmos a respeito desse tema. Esses vídeos, eles são para você que é membro da nossa Igreja, para você poder se aprofundar tanto nas doutrinas como na história da nossa Igreja, na história da Igreja no todo e também na história dos irmãos menonitas de Menocimos. Bom, e também para você que deseja se tornar membro, eu acredito que é importante que você tenha um conhecimento prévio daquilo que nós acreditamos, para que você tome uma decisão de fazer parte da nossa Igreja, tome a decisão com mais clareza e convicção, ok? Bom, antes da gente começar, eu gostaria de ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, que diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Bom, quando nós falamos da história da Igreja, óbvio que nós olhamos para trás, nós precisamos revisitar o passado, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, a partir do capítulo 12, nós vemos que Deus ele convoca, chama um povo através de Abraão. Ele tem um povo que vai anunciar suas maravilhas, as grandezas do Senhor. Tem um povo que vai anunciar a salvação que há somente em Deus. Então nós vemos no desenrolar das Escrituras Deus trabalhando e usando um povo para falar do seu nome, das suas obras. E quando nós chegamos ali no Novo Testamento, especificamente no livro de Atos, nós vemos ali o período que abrange desde o dia de Pentecostes, 33 depois de Cristo, até o final ali do 3º, 4º século da nossa era, o início ali da igreja primitiva. E nesta primeira etapa, nesses primeiros séculos, a igreja experimenta um crescimento fenomenal na medida em que alcançou todo mundo conhecido naquele contexto. Então, desde os primeiros 3 séculos, a igreja ela havia experimentado um crescimento significativo. No entanto, a igreja experimentou também muita perseguição. Muitos irmãos nossos foram perseguidos e sofreram martírio. Isso nos mostra que, independente se a igreja experimente um crescimento ou não, ela sofrerá perseguição, ela sofrerá martírio. Isso, na prática, significa literalmente o que é seguir a Cristo. Bom, quando nós chegamos ali no período do 4º século, nós vemos ali a conversão de Constantino, nós vemos também a legalização do cristianismo, 303 depois de Cristo, e assim começou uma etapa, um período de paz e desenvolvimento teológico. Então, naquele momento, haviam os pais da igreja, apologistas, os teólogos. Então toda essa turma, eles definem ali, desenvolvem e defendem as doutrinas cristãs essenciais. Então as primeiras doutrinas formadas naquele contexto. Entre as doutrinas, nós estamos falando da Trindade, a doutrina da Trindade, a Cristologia, o pecado original e a graça soberana na aplicação da salvação. E ao mesmo tempo, e como resultado da união entre igreja e Estado,
começou um processo de decadência espiritual que chegaria ao clímax na Idade Média. Então, Constantino, ele, após a sua conversão, a igreja se casa com o Estado, então os cidadãos do Estado foram simultaneamente inseridos e considerados membros da igreja. Então, a igreja ela sofre uma decadência. Na prática, significa que antes desse casamento igreja-estado, a igreja ela se relacionava com Deus através da graça de Deus, mas depois desse casamento entre igreja e Estado, a igreja ela começa a se relacionar com Deus através da meritocracia, dos méritos. Então, por exemplo, os 7 sacramentos da Igreja Católica são eles: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordenação e o matrimônio não só se tornaram os méritos necessários para a salvação, mas o elo que mantinha a cristandade em conjunto. Então, a autoridade das Escrituras inspiradas por Deus tinha quase desaparecido ante as autoridades da tradição, do Estado e da hierarquia da Igreja. Então, a Bíblia só foi estudada ou ensinada por sacerdotes profissionais. Quando a Bíblia era citada na congregação, o idioma era o latim e o impacto era muito pequeno na congregação. Finalmente, então, a essência do cristianismo, do Novo Testamento, ou seja, o amor de Cristo pelos salvos e pelos perdidos, foi substituído por medo, pela tradição e pela vida carnal. Então, a igreja ela tem uma necessidade de uma reforma, porque ela entrou em decadência. Então, ao longo da Idade Média, houve várias tentativas de reforma. No entanto, os esforços para uma reforma foram insuficientes, não traziam uma restauração duradoura. Mas sim, a Europa, naquele contexto, estava preparada para uma mudança, estava preparada para uma reforma. Porque a igreja estava em decadência, havia um movimento ali das pessoas em compreender melhor as Escrituras, havia também uma crescente inquietação inquietação social entre as massas. Então esses fatores contribuíram para muitos protestos e para as reformas que se manifestariam, a começar com Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 na Alemanha, e ele lutava muito com os seus pecados, e lendo a palavra de Deus, lendo as Escrituras, ele entendeu, principalmente na leitura em Romanos, foi onde ele descobriu que a justiça de Deus, frase que ele tanto detestava, era na verdade dom de Deus e não uma severidade. Então a justiça do justo não é obra sua, mas dom de Deus. Então, a partir dessa clareza que Lutero tinha tido a partir das Escrituras, ele descobriu que Deus não era somente severo, mas Deus era um Deus amoroso também. Então, Lutero começa com as suas teses, buscando uma reforma na igreja. Então, especificamente, dia 31 de outubro de 1517, ficou marcado como o início da Reforma Protestante, pois foi quando Lutero pregou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, justamente na véspera da festa de Todos os Santos. As reformas de Lutero podem ser resumidas em 5 termos latinos. São os 5 termos: somente as Escrituras, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. Sola graça, sola Escritura, sola fé, sola glória a Deus, sola Cristo. Então Lutero ele tinha um novo entendimento de que a justificação era inteiramente e somente um dom da graça de Deus, apropriado unicamente da fé humana.
depositada em Cristo Jesus. Então nós temos a reforma no contexto alemão e depois nós temos a reforma a partir da Suíça, através de um homem chamado Zwinglio. Nasceu apenas 2 meses depois de Lutero, numa aldeia da Suíça, e foi estudar na Basileia e Berna. Zwinglio ele chegou a algumas conclusões, não somente por influência de Lutero, mas por estudos pessoais. Então ele entendeu que os abusos que tinha na Igreja Católica, ele entendeu muitos problemas e ele também instituiu a ceia do Senhor como memorial. Ele insistiu também a prática de que o culto era um momento para ouvir e ensinar a palavra de Deus, isso no contexto de 1529 na Suíça. E aí nós temos Lutero, Zwinglio, nós temos Calvino também como um dos 3 maiores aí reformadores. Mas tinha outros grupos também chamados reformadores, e aí nós entramos na reforma anabatista. Com a reforma protestante, os princípios bíblicos da justificação pela fé do sacerdócio universal foram novamente colocados em foco pelos anabatistas. Contudo, enquanto Lutero, Calvino e Zwinglio mantiveram o batismo infantil e a vinculação da igreja com o Estado, os anabatistas, liderados por George Blaurock, Conrado Grebel e Félix Manz, ansiavam por uma reforma mais profunda. Os anabatistas, assim chamados por defenderem o batismo somente de pessoas realmente crentes. Anabatismo significa rebatizar. Então esses reformadores radicais, os anabatistas, eles entendiam que as pessoas só deveriam se batizar enquanto tivessem consciência, enquanto entendesse que havia uma conversão interior, e eles poderiam sim se batizar, confessando ali a sua fé pública em Jesus. Então eles fundaram sua primeira igreja anabatista no dia 21 de janeiro de 1525 em Zurique, na Suíça, de acordo com a doutrina e conduta cristãs pregadas no Novo Testamento, e testemunharam alegremente a sua nova vida em Cristo. Essa reforma anabatista foi muito impactante, porque eles eram convencidos de que a palavra de Deus e o Espírito era a autoridade suprema. Não tinha Estado ou igreja que eram maiores que a autoridade das Escrituras. Então eles seguiam em sua rejeição da missa e na restauração da ceia bíblica. A ceia do Senhor é uma lembrança do sacrifício de Cristo e uma união com Ele e com os crentes. Eles também defendiam que não poderia haver verdadeiros discípulos sem primeiro nascer de novo. A conversão e a regeneração eram essenciais para o discipulado. O resultado direto a esta nova posição dos seguidores dos anabatistas foi não mais batizar crianças por não encontrarem base bíblica e passarem a rebatizar todos os que voluntariamente realmente decidiram assumir este novo estilo de vida, e por isso passaram a ser chamados de anabatistas ou rebatizadores. Na Holanda, um padre chamado Menno Simons se converteu verdadeiramente a Cristo e se ajuntou a este movimento anabatista. Por causa da sua assistência pastoral e dom de ensinos, muitos o seguiam. Apesar do seu desejo de serem chamados de irmãos ou cristãos, seus inimigos, isto é, tanto os reformadores, tanto os católicos, começaram a seguir os seguidores de Menno Simons. E os inimigos deram o nome de menonitas. Mesmo sofrendo perseguição constante e até morte cruéis, tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante, os menonitas continuavam firmes nas suas convicções, seguindo a Jesus Cristo e seus ensinamentos que provém da Bíblia Sagrada. No século XVII, no final do século XVII, muitos dos menonitas emigraram para a Rússia para escapar da perseguição religiosa
religiosa e viver em liberdade e tranquilidade. Através do tempo, o fervor espiritual dos menonitas na Rússia diminuiu muito e por volta de 1860 houve um avivamento entre os menonitas. De novo, um grupo separou-se do grupo maior, querendo ser cristãos fiéis à igreja conforme o Novo Testamento. Eles eram chamados de irmãos menonitas devido ao seu cuidado especial uns pelos outros. Por causa da perseguição, zelo missionário e desejo de melhorar sua vida material, os irmãos menonitas se espalharam por muitos países ao redor do mundo durante os últimos 130 anos. Em 1929, cerca de 14 mil pessoas, principalmente menonitas, invadiram Moscou, porém apenas 6 mil receberam permissão para sair e para se mudarem temporariamente à Alemanha. Temos representadas as rotas de migração dos menonitas da Rússia para o Brasil, anos 30, pela Europa e também via China. Tivemos a vinda de menonitas norte-americanos para Goiás, anos 60. Quando da chegada ao Brasil, sua tarefa imediata foi a sobrevivência e os colonos concentraram-se na construção, na produção de alimentos, no desenvolvimento da infraestrutura básica e no estabelecimento de escola. Aí eu estou falando dos irmãos menonitas no contexto do Brasil. Desde o início, a fé cristã era fundamental para este novo empreendimento, como evidenciado em encontros semanais para adoração e comunhão. Inicialmente, as reuniões foram ao ar livres. Os menonitas estavam gratos a Deus e ao Brasil, que lhes oportunizou um lar e um novo começo de liberdade religiosa. As igrejas e irmãos menonitas imigrantes fizeram alguns esforços missionários na década de 1930. Nós temos a confissão de fé Irmãos Menonitas abreviada, que crê que a Bíblia é inspirada, infalível, palavra de Deus e a suprema e definitiva autoridade para a fé e vida prática. Hoje nós contamos com os irmãos menonitas presentes em 11 estados. Temos aproximadamente um total de 10.200 membros. E glória a Deus pela vida de Menon Simons, de pessoas que deixaram um legado para nós, e nós continuamos esse legado. E hoje nós estamos aqui através de homens que foram fiéis a Deus, que entenderam uma convicção muito clara a respeito da Escritura Sagrada. Então nós poderemos resumir da seguinte forma: os anabatistas, eles são chamados de reformadores radicais porque eles queriam viver algo radical. Se os reformadores Lutero, Zwinglio e Calvino, eles tinham, apesar da reforma, mas eles ainda tinham um elo e um vínculo com o Estado, eles batizavam ainda as crianças. Os reformadores radicais, os anabatistas, eles tinham que na verdade romper com tudo isso. Então eles entendiam que os anabatistas que precisavam batizar pessoas com uma idade já que dava consciência para a pessoa. Eles entendiam que precisavam se separar do Estado também. E aí surge então Menon Simons, surgem os irmãos menonitas, que traz o Sermão do Monte muito forte também, Mateus capítulo 5, como vida devocional, como ética cristã também. Então nós temos essa história muito presente em nós. Então esse é um pouco, resumidamente, até gravei bastante, sobre a história da igreja, sobre a nossa história. Depois eu vou compartilhar com vocês os slides e também os conteúdos, se você quiser se aprofundar na história da igreja, na história dos irmãos menonitas, na nossa história, eu acho que é super válido, tá bom?
Bom, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Depois nós compartilharemos mais. Mentira.